Polígono regular inscrito na circunferência. Cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito em um círculo de raio medindo 10 centímetros. Então, este círculo aqui tem o raio medindo 10, este também, esse, o penúltimo e o último. O que é uma figura inscrita? Uma figura inscrita está dentro do círculo e os pontinhos que são os vértices dessa figura são pontos do círculo também, tá vendo? Todos os vértices relam em algum momento num pontinho do círculo que a gente está levando em consideração. Escreva no quadro a seguir, nas células acima dos polígonos, que são esses retângulos aqui, o nome de cada um. Então, essa primeira figura, como possui 3 lados, a gente sabe que polígono de 3 lados recebe o nome de triângulo. Mas o triângulo que possui lados e ângulos iguais, a gente dá o nome de triângulo equilátero. Já a segunda figura, que possui 4 lados iguais, a gente já sabe que recebe o nome de quadrado. Ele possui 4 lados iguais, todos os ângulos medem 90 graus. Aqui a gente tem uma figura que possui 5 lados. O polígono regular de 5 lados recebe o nome de pentágono. A penúltima figura, se nós contarmos, a gente vai observar que possui 6 lados. Figura de 6 lados recebe o nome de hexágono. E essa última, se a gente contar a quantidade de lados, ou se a gente observar esse N10 aqui, tá vendo, ó? É uma figura que possui 10 lados, que recebe o nome de decágono. Lembra, década são 10 anos, então esse inicial década significa 10. Então, o N é o número de lados dessa figura, que são 3. 4 é o número de lados dessa figura, que são 4. 5, essa figura possui 5 lados. N igual a 6, a gente tem um hexágono com 6 lados. E N igual a 10, a gente tem o decágono, que possui 10 lados. Continuando o que o exercício nos pede. Considerando 3 como aproximação para o número π. Então, sempre que a gente for usar a letra π nesses exercícios, a gente vai colocar o número 3 no lugar, seguindo o que foi dito aqui. Calcule o perímetro da circunferência circunscrita e a área do círculo, registrando esses valores na última linha do quadro, que é aqui. Então, vamos lá. Quando a gente vai determinar o comprimento da circunferência, que é esse contorno que ela possui, a gente tem uma fórmula específica para isso que a gente viu em aulas anteriores. A fórmula é 2 vezes o π vezes o raio. O raio, o título nos disse aqui em cima que mede 10 centímetros. E o π, ele pediu também para que a gente substituísse pelo número 3. Então, fazendo a troca aqui, o comprimento da circunferência é 2 vezes 3, que é o valor do π, vezes 10, que é o valor do raio. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 10 dá 60, ou seja, o comprimento da circunferência circunscrita, que é essa que está dando volta em torno de cada um dos polígonos, é 60 centímetros. Já para determinar a área do círculo, a gente tem uma fórmula para isso também, que a gente viu nas aulas anteriores, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. E a gente sabe o valor numérico de π, que o exercício nos passou, e o valor numérico do raio, que foi dado também. Então, fazendo a substituição, a área é igual a 3, que é o valor da letra π, vezes o 10 elevado ao quadrado, que é o valor do raio. Uma expressão numérica como essa, a gente começa pela potenciação. Então, a área será igual a 3 vezes 10 elevado ao quadrado, é 10 vezes 10, que vai dar 100. 3 vezes 100, a gente encontra 300, ou seja, a área do círculo é 300 centímetros quadrados. Continuando, então. Compare o apótema A e o número N de lados de cada polígono. Quanto maior o número N de lados do polígono, mais a medida do apótema se aproxima da medida do raio da circunferência circunscrita.
enquanto a medida da área do polígono se aproxima da área do círculo circunscrito. Então, vamos entender essa última frase que foi dita. Aqui, a primeira figura que a gente tem é o triângulo. O apótema dele é igual a 5 centímetros e o número do lado deles é igual a 3. Apótema, gente, é esse segmento aqui, ó. Tá vendo? Que está sendo especificado no desenho. O apótema dele é 5, o número de lados é 3. Já nesse quadrado, o apótema é este segmento que, de acordo com o exercício, mede 7,07. Aumentou em relação a esse aqui, o número de lados aumentou também. Já nesse, o apótema no pentágono, o apótema mede 8,09 e o número de lados que a figura possui é igual a 5. Nesse penúltimo, a gente tem um apótema que é 8,66 e o número de lados que ele possui é 6. E nessa última figura, que é o decágono, o apótema mede 9,51 e o número de lados é igual a 10. Então, o que a gente tem que observar? À medida que o apótema aumenta, que vai chegando na medida do raio, que é 10, tá vendo? Maior vai ficando a figura, a área dela, a parte colorida fica maior e vai chegando quase na área do círculo todinho. Olha para você ver que no triângulo a gente tinha todo esse espaço aqui em branco. Já no quadrado, o espaço em branco diminuiu. A mesma coisa no pentágono, no hexágono. Olha nessa última figura que é o decágono, quase a gente não vê o espacinho em branco que é do círculo. Então, à medida que, seguindo o que o título falou, quanto maior o número de lados, tá vendo? Lado 10, lado 6, lado 5, lado 4, lado 3. À medida que o lado vai aumentando, mais a medida do apótema se aproxima na medida do raio da circunferência. O raio não é igual a 10, então essa aqui era metade, era 5, aqui já foi para 7, para 8, 8,66, 9,5, olha, tá chegando perto do raio que mede 10 aqui, ó, de acordo com o que o exercício nos passou. Enquanto a medida da área do polígono se aproxima da área do círculo circunscrito, ou seja, a parte colorida está cada vez mais completando o círculo que está dando volta em torno dessa figura aqui.